Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast Conexão Árvores. Tenho muita satisfação de iniciar hoje mais um bate-papo, agradecendo todos que sempre aqui nos acompanham no YouTube, ouvindo no Spotify. Esse podcast que é uma parceria do Instituto Árvores Vivas com o Beabá da Sustentabilidade, onde a gente uniu esforços para promover uma maior conscientização a respeito das relações que a gente deseja que sejam sempre muito mais respeitosas, responsáveis e conscientes com toda a vida planetária. Hoje eu tenho a imensa honra e alegria de receber um dos maiores nomes em ecologia e conservação do Brasil, o professor Adriano Garcia Chiarello. Aqui a gente está fazendo essa gravação online no dia 23 de outubro de 2025, às 15 horas. Eu estou aqui diretamente de São Paulo, capital. O professor Adriano está lá em Ribeirão Preto, nas instalações do laboratório da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. E o professor Chiarello, ele é graduado em zootecnia na Unesp de Jaboticabal, também mestre em ecologia pela Unicamp e doutor em ecologia pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Ele, desde 2011, integra o Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras em Ribeirão Preto, da USP, coordenando o Laboratório de Ecologia da Conservação. E a linha de pesquisa de maior interesse é a ecologia aplicada à conservação, particularmente com os mamíferos neotropicais. Ele é internacionalmente reconhecido por essa área de pesquisa, sendo credenciado como orientador nos programas de Biologia Comparada da USP, Ecologia Aplicada da Exalc-USP, atua também como colaborador na Unesp Rio Claro. Além disso, o professor Chiarello integra o grupo de especialistas da IUCN para tamanduás, preguiças e tatus, né, a família dos xenatas, bolsista em produtividade CNPq desde 2006 com nível 1D, né, maravilhoso, incrível aqui para a pesquisa brasileira, né, representando fortemente a nossa produção científica, e é colaborador em mais de 103 artigos científicos, com 15 capítulos de livro, e professor da PUC, também foi professor na PUC Minas, em Belo Horizonte. Professor, muito obrigada por teu tempo, por tua disponibilidade em estar aqui conversando comigo, muito feliz mesmo da gente retomar esse contato, de poder aprender mais um pouco com você. Olá, Juliana, muito obrigado pelo convite, é uma honra para mim, será um prazer aí dividir um pouco da minha experiência, minha vivência com vocês aí, o nosso público de ouvintes. Maravilhoso, muito bom, professor. Vamos, então, trazer o pessoal para essa realidade, né, de conexão e valor, de visão de uma ecologia, de um meio ambiente mais equilibrado, e a gente começa sempre o Conexão Árvores convidando os nossos entrevistados a lembrarem um pouco aí da sua vida de infância, né? Que memórias de infância, que experiências em conexão com a natureza você teve na sua infância que te impulsionaram para essa carreira? Como você acredita que essas experiências te impulsionaram, né? Eu li um pouco sobre a sua infância, mas eu gostaria muito que você mesmo contasse e compartilhasse, né, com os nossos ouvintes e pessoas todas que estão assistindo aqui o blog. Juliana, eu nasci na década de 60, né? E eu tive o privilégio de ter um avô, meu avô materno, ele era fazendeiro. Tinha terras aqui na região de Cajuru, quase divisa com Minas Gerais, né? E eu passei, né, durante o final da década de 60, início da década de 70, as minhas férias, né, nessa fazenda do meu avô. Então, e ali naquela época, nós estamos falando de 69, por ali, ainda existia muito cerrado nativo, né? Ele estava sendo transformado em agricultura, no caso, pasto e café naquela época. Então, eu tive muito contato com essa vegetação nativa, com essa fauna. Eu me lembro do meu deslumbramento toda vez que a gente pegava o carro, né? Meu pai nos levava e a gente chegava lá invariavelmente de noite e aquele monte de bicho cruzando a estrada, eu ficava encantado com aquilo tudo. Sempre muito curioso, né, para entender que bicho é aquele, o que ele fazia, onde ele morava. E, além disso, eu também, nessa mesma época, a gente morava numa casa que tinha um quintal muito grande, com várias árvores, e eu pude ter eu e meus irmãos, muitos animais de estimação. Periquito, papagaio, sabiá, coelho, codorna. Então, assim, eu vivi cercado de bicho e planta, e isso tudo... E toda essa ascendência, né? Minha mãe nasceu na roça, queira ou não, passa essa vivência para a gente de maior contato com a natureza, né? Sim.
E é claro que isso tudo influencia muito, né? Mas tem um aspecto também, acho que é de cada um, né? Eu sou de uma família de 5 irmãos, e só eu fui para essa área, né, de ambiental mesmo, né? Agora, todos eles, a gente tem esse contato, esse respeito, né? E essa apreciação pela natureza, mesmo eles não atuando diretamente como eu atuo, né? Então, sem sombra de dúvida, a minha infância foi um momento em que eu tive, vamos dizer assim, a percepção de que eu tinha que viver cada vez mais próximo, ou fazer minha vida muito mais próxima da natureza, no seu mais amplo aspecto, né? Muito bom. Esse tipo de. Eu estava comentando antes da gente começar a gravar aqui, pessoal, com o professor, também como meus avós, né, tiveram um papel importante na minha própria relação, né? E a gente tem visto uma falta de oportunidade, uma falta de priorização, né, na agenda de famílias com uma vida altamente tecnológica, mudanças geracionais, né? Como essa relação de perceber que a gente é muito mais próximo a um comportamento, um hábito de vida, né, de um animal silvestre, né, de um passarinho. Se a gente coloca no nossa prática diária, né, a observação de uma vida selvagem, né, de uma ave ou de outros animais que possam ter próximo de casa, até mesmo insetos, né, a gente tem muitos teóricos dessa vontade inata, né, de nos conectarmos com a natureza, da biofilia. O Edward Wilson, ele era um entomólogo, né, então ele olhar para os insetos, para a vida selvagem, para as plantas, perceber as diferenças das estações, a diferença do tempo, como ao longo do dia isso se transforma. A gente tem pouca oportunidade ou pouca prática no dia a dia que faz a gente, hoje, né, ainda mais quem nasceu na aceleração da internet e de todos esses aparelhos que a gente está, não se estabelece esse vínculo, né? E isso está faltando, provavelmente, como uma base de mudança e referência na sociedade, né, na relação com querer cuidar, com querer preservar esse valor, né, professor? Sim, exatamente. De 60 para cá, houve um êxodo rural muito, muito grande, né, no Brasil, né? O Brasil se urbanizou, né? Então, essa vida na roça, né, deixou de ser algo muito comum na sociedade, passou a ser algo excepcional, infelizmente, né? Com raras exceções, o Brasil é muito grande, tem ainda fronteiras agrícolas, né, áreas rurais ainda bastante fortes, mas na grande maioria, né, tem que imaginar que 70%, 80% da população brasileira vive onde hoje é a Mata Atlântica e que está completamente transformada nos grandes centros urbanos, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Curitiba, né? Sim. Então, esse distanciamento explica muita coisa, né, esse distanciamento. A urbanização, por um lado, e essas mudanças familiares, a estrutura familiar, de famílias menores, a vida na cidade é mais cara, né? Então, acaba que as pessoas deixaram de ter esse contato, né, com a natureza. Isso já foi bastante estudado, né? Como que isso tem implicações, né? Tem estudiosos mapeando a diminuição do número de visitantes em parques nacionais, ou como isso está relacionado com a idade, né? Tudo isso está ligado com essa mudança mundial, né? Fundamentalmente, essa urbanização aí que de fato ajudou, contribuiu a dissociar as pessoas do ambiente natural. E assim, dentre, a gente sabe, né, que os mamíferos, de alguma forma, né, que são principalmente aí os seus focos de pesquisa e a qualidade da área onde eles vivem, de alguma maneira, eles ainda trazem uma oportunidade de comunicação, de conscientização para a população, por conta de haver uma atração por eles, né, de se sentir, das pessoas terem uma curiosidade, por terem um apreço mesmo que humanizado, né, antropizado de alguma maneira, né, de olhar, nossa, como é fofinho, né, o pessoal costuma chamar isso de fofofauna, eu já ouvi, né, professor? Tem alguns animais que são, como é o panda, né, por exemplo, para WWF, né, ou outros animais que viram
símbolo, né? No Exato. Árvores Vivas, por conta de uma relação de infância mesmo, né? Que eu tive uma oportunidade que eu compartilhei isso com você muitos anos atrás, que indo para a praia lá no litoral aqui de São Paulo, eu via preguiças, né? Ali no trajeto para a praia, e eu nem me importava, eu nem queria chegar na praia, né? Eu queria ficar parada ali olhando o comportamento das preguiças ali nas embaúbas, e eu vejo que a gente teve esses dias recentemente, né, de dia 18 agora de outubro, sábado passado, foi o Dia Internacional das Preguiças, e elas são, né, uma dos grupos, né, das populações aí que você mais estuda, mais se dedicou. Então eu queria muito que você trouxesse, né, o olhar da tua trajetória em relação às preguiças, que são realmente mamíferos que são atrativos, né? As pessoas têm um vínculo, um olhar para elas carinhoso, né? Por conta da forma, né, delas serem, mas como que a vida delas está impactada nesse momento? Como é que as pesquisas que você está envolvido, da onde vem a tua relação com as preguiças? Conta para a gente um pouquinho mais sobre isso. Só voltando um pouquinho na sua fala, né? A questão da fofofauna, sem dúvida, né? A gente pegou o caso aí do urso panda, né? E o mico-leão dourado, né? Sim. Você tem vários animais que acabam trazendo a causa, né, da conservação para um público mais amplo, né? Porque são chamados animais carismáticos, né? Carismáticos, ótima palavra. Carismáticos, né? Então, assim, essa é uma das estratégias conservacionistas, né? Você coloca um representante ali, geralmente um bicho simpático, um bicho carismático, que atrai a atenção ao sujeito, se aproxima daquela causa conservacionista, e a partir dali ele começa a vivenciar que outras espécies menos carismáticas estão passando pelo mesmo problema. Então, acaba que ele se engaja mais a partir, vamos dizer assim, dessa iniciativa. Então, é algo bastante utilizado em conservação, né? É uma das estratégias de conservação, você usar uma espécie carismática para atrair o público de maneira geral. Que bom que as pessoas ainda têm empatia pelos animais, né? Não, tem muito. Mas com relação às preguiças, é interessante, porque como é que eu me aproximei das preguiças, né? Tudo começou lá atrás, 30 anos atrás, né? Na verdade, a primeira preguiça que eu marquei com rádio colar foi em dezembro de 94, né? Uau. Lá no norte do Espírito Santo. Então, fazendo uma rápida resumo, né? Era o meu projeto de doutorado, né, como você falou na introdução, né? O meu doutorado foi feito na Inglaterra, na Universidade de Cambridge, mas o campo, a coleta de dados, foi feito no Brasil. Foi 1 ano e meio de coleta de dados em 6 áreas do norte do Espírito Santo. E o tema do meu doutorado era estudar os efeitos da fragmentação florestal sobre a comunidade de mamíferos silvestres. Naquela época, né? Nós estamos falando aí né, eu escrevi esse projeto em 94, a gente estava ainda começando a ter os primeiros resultados do maior projeto de fragmentação do planeta, que era o projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais de Manaus, não é? Então, o Brasil, né, teve essa primazia em estabelecer esse projeto. Então, a questão de entender os efeitos da fragmentação florestal era uma lacuna, e não tinha nada ainda publicado, né? Existiam alguns projetos em andamento na época, na Mata Atlântica. Então, a minha ideia de projeto era tentar entender como fragmentos florestais de diferentes tamanhos modificam a fauna, né? Modificam a fauna com relação à composição de espécies, com relação aos grupos taxonômicos, com relação a grupos hoje funcionais, né? Frugívoros, herbívoros, carnívoros. E uma das vertentes do projeto, né, a ideia central era olhar para a comunidade, para o grupo de espécies, né, trabalhar com parâmetros como riqueza, mas eu também tinha uma pergunta focada num grupo específico de mamíferos muito dependentes de ambientes de floresta, especialmente de ambientes arborícolas. Então, eu tinha a opção de estudar os macacos e tinha a opção de estudar as preguiças, que são 2 grupos aí bastante dependentes de ambiente florestado, né? E eu acabei optando por preguiças justamente pela lacuna, não é?
A primatologia já era mais desenvolvida, já tinha vários estudos sobre primatas, e eu queria... E as preguiças eram mais difíceis, né? Justamente pela dificuldade de observação. Sim. E, inclusive, eu constatei isso, né? Então, um dos capítulos da tese, originalmente proposto, era marcar preguiças em áreas de grande tamanho, em reservas que eu chamei de controle, né, com 20 mil hectares de extensão, onde supostamente esses bichos estariam numa situação bastante prístina, e comparar isso com fragmentinhos de 200 hectares, numa situação bem oposta, né, muito mais sujeito a efeito de borda, degradação, para saber o que modifica no comportamento, na dieta, no deslocamento dessas preguiças, nessa comparação, grandes fragmentos e pequenos fragmentos. Quando eu voltei para o Brasil, né, saí da Inglaterra para iniciar minha coleta de dados, eu comecei justamente pelos 2 maiores fragmentos do meu conjunto, acabei escolhendo o Espírito Santo, o Norte do Espírito Santo, na época, também por ser um estado muito interessante do ponto de vista faunístico e florístico, né? Lá eu consegui encontrar um conjunto de 6 fragmentos variando de 2.000, de 20 mil hectares até 200 hectares, né? Então, 2 ordens de magnitude de diferença. Bem diferentes. Do tamanho da área deles, né? Então, seria um contraste bastante grande. Então, e normalmente essas áreas menores bem circundadas com plantações, com monoculturas. Fragmentos florestais típicos, né? Ou seja, sujeitos a isolamento demográfico, isolamento genético, sujeitos a efeito de borda, né? Interferência externa, populações pequenas, reduzidas, uma série de fatores que contribuem para o declínio, né, populacional e a extinção de espécies localmente. Então, no início do projeto, eu comecei com esses 2 maiores blocos de mata, que é a Reserva Biológica de Soretama, com 24 mil hectares, e a Reserva Natural da Vale, que fica do lado, ali no norte do Espírito Santo, com 22 mil hectares. Então, forma um bloco aí de quase 50 mil hectares de floresta, uma das mais lindas florestas da Mata Atlântica brasileira, porque representa aquelas florestas que existiam, né, quando o Cabral aqui chegou, né, as matas altas, do litoral brasileiro. Só que ali, durante 6 meses, eu não vi nenhuma preguiça. Eu fiz mais de 160 quilômetros de transecção linear na época, né? A gente praticamente não tinha ainda a armadilha fotográfica, também não tinha GPS, então tudo era na base da bússola, da trena, era na base do binóculo mesmo. Aquela coisa raiz, né? Então, imagina eu andando... O pessoal que está escutando a gente não sabe nem o que é isso, não tem noção. Qual que era o padrão? Qual que era o padrão na época, né? Vamos dizer assim, o método padrão de observação de fauna era binóculo, a gente fazia chamado transecção linear, que é uma linha que a gente construía uma trilha bem estreita, 2, 3, 4 quilômetros para dentro da mata e caminhava nessa mata durante o dia ou durante a noite, bem devagar, ouvindo, vendo, registrando a distância dos bichos até a trilha, que depois entra num programa, né, que calcula a densidade, e dali faz a lista de espécies. Imaginei, então eu fiz 80 quilômetros na Vale, 80 quilômetros de Soretamas, de transecto linear. Não vi nenhuma preguiça. Olhando para cima. E aí eu falei, bom... Desespero. Como eram as minhas matas controle, eu falei, bom, eu não vou conseguir responder essa pergunta do meu projeto. Não é? E eu eu tinha conseguido financiamento de 3 agências internacionais, inclusive para fazer o estudo das preguiças, né? Comprado rádio polar, receptor, que são equipamentos caros, né? E aí falei, bom, isso eu vou deixar de lado. Eu tinha como base, naquela época, eu ficava baseado na simpática cidade de Santa Teresa, né? Onde a Santa Teresa ela abriga o Museu de Biologia Belo Leitão, hoje o IMA, né? Instituto Nacional da Mata Atlântica, né? Que é um órgão aí que está estudando, né, vários aspectos da fauna e flora capixaba e do Brasil. E eu ficava embasado em Santa Teresa todo fim de semana. E o que aconteceu? Logo no começo, nesses primeiros 6 meses, eu percebi que a população local, como o Museu de Biologia Belo Leitão era uma referência para a fauna, tinha animais em cativeiro,
né? Como tem até hoje, porque veio do Augusto Husk, né? Essa referência brasileira em ecologia, ele que criou, né? O Melo Leitão, isso muito tempo lá atrás, década de 40, 50, ele foi ativo até a década de 80, né? Augusto Husk. Sim. E então eu percebi que pessoas traziam preguiças silvestres para o museu, porque essas preguiças tinham sido encontradas cruzando pistas, estradas, ou apareciam na cidade, e as pessoas levavam para o museu para dar o devido destino, né? Preguiça não pode ser mantida em cativeiro, ela né, não consegue. Então, eu falei, olha, a gente tinha que devolver esses animais à natureza. Então, falei, eu vou aproveitar, então, essa oportunidade. Então, os 3 primeiras preguiças que apareceram, eu instalei um rádio colar, desses que eu já tinha encomendado, e soltei nas matas próximas. Eu comecei a soltar 3 preguiças na Estação Biológica de Santa Lúcia, que fica ali pertinho de Santa Teresa, coisa de 10 minutos de carro. É uma área grande, um maciço florestal bastante interessante. Do lado seguro, teoricamente, né? Do lado da Reserva Biológica Augusto Husk, né? Que é umas 4.000 hectares. E dali eu falei, vou criar um projeto paralelo com esses bichos. Eu vou monitorar esses animais. Então, uma semana por mês eu deixava as minhas coletas de dados do doutorado e entrava lá na Estação Biológica Santa Lúcia com um receptor de radiotelemetria, né? O VHF, né? VHF, para quem não conhece, é um sinal de rádio convencional em que a gente usa uma antena. Uma antena, né? Na mão. Uma antena direcional, o rádio transmite, né? O colarzinho que está na preguiça transmite um sinal de rádio, e esse receptor, então, escuta, né, esse sinalzinho vindo. Cada preguiça tinha uma frequência diferente. Então, a partir da força do sinal nas diferentes direções, a gente sabia onde que o bicho estava, ia se aproximando dele, até encontrar ele na copa da árvore. E aí, a partir dali, eu ficava, então, o dia inteiro observando esses animais e registrando tudo que eu via. O que ele comia, o comportamento, interações, né? Para mapear o chamado história natural desses bichos. Foi assim que eu comecei o projeto Preguiças, né? Com essas 3 primeiras preguiças que foram observadas durante 1 ano e que geraram as primeiras publicações. E foi a partir dessa oportunidade, não sei se a gente pode chamar esse movimento de uma reintrodução, né? Mas, enfim, de uma forma simplificada, um redirecionamento, né? Não sei como colocar. Que reintrodução seria se não tivesse preguiças da região, né? O que a gente fez é uma ferramenta bastante utilizada em conservação, que é translocar, né? Você retira o animal do lugar. A translocação, ela é muito usada para recuperar populações com declínio populacional ou com declínio genético, né? Da diversidade genética. Então, você retira indivíduos da mesma espécie de um local onde a população é mais saudável e introduz esses indivíduos na população que está em declínio para haver um resgate demográfico ou um resgate genético, né? Então, é uma ferramenta bastante utilizada. Né? E, no fim, então, a sua pesquisa de doutorado se concentrou nesses resultados das preguiças translocadas, é isso que foram... Não, na verdade, eu tive 2 projetos, né? Porque o meu projeto de doutorado foi bem sucedido, eu acabei... Acabei fazendo essas amostragens de mamíferos nas 6 áreas, né? Eu fiz a lista de espécies, eu fiz a estimativa de densidade populacional, estimativa de abundância populacional, gerou aí o que são hoje os meus artigos mais citados, os artigos de 99 e de 2000, né? São os artigos centrados na questão da fragmentação florestal, né? Foi ali que eu percebi que, por exemplo, herbívoros acabam se dando melhor em fragmentos florestais e frugívoros acabam se dando pior, né? Em função dessa questão de que frutos são alimentos espacialmente mais espalhados e concentrados no tempo. Então, o animal frugívoro, geralmente, ele tem uma área de vida muito maior, ele é mais delicado, né? Ele é mais sujeito a desaparecer de um ambiente fragmentado do que um animal do mesmo peso, que é herbívoro, né? Que, né, folhas e esses alimentos, eles são mais abundantes, né? E mais facilmente encontrados.
Esse foi um dos resultados que eu encontrei. Então, assim, né, eu acabei abrindo duas frentes de investigação na minha vida, né? Um voltado a estudos naturalísticos, com foco nas preguiças, Sim. que, na verdade, foi uma continuação do meu mestrado, né? Meu mestrado foi com primatas, né? Eu trabalhei com, né, o simpático bugio, né, o bugio ruivo da Mata Atlântica, hoje a Aloata guariba, na época era a Aloata fusca. Então, eu fiquei um ano com esses macacos. Então, eu já estava acostumado a essa questão de observar bicho na natureza, e eu gostava disso. Na verdade, Claro. as 2 semanas que eu passava fazendo transecto linear no Norte do Espírito Santo eram bastante cansativas, né, porque tinha transecto de manhã, transecto de noite, e à tarde eram parcelas botânicas para ver a estrutura da mata, o efeito de borda, que também é medido, né, toda a questão da degradação florestal. Bem exigente, né? E a terceira semana eu voltava para Santa Teresa para ver as preguiças. Então, quando eu chegava ali, eu falava, nossa, agora estou um trabalhinho mais gostoso de fazer. Sim. Nossa, e muito, né? E como você disse, né? Não tinham tantos dados, né? Você é pioneiro em fazer esse levantamento a respeito das preguiças aqui no Brasil, né? Tem, óbvio que a gente tem aí. Eu sou uma entusiasta, vamos dizer assim. Eu olho, né? Leio poucas coisas a respeito desde da megafauna, né? Então tenho esse olhar também anterior aí da ocupação humana na América, né? Mas eu acho que faltavam, né? Então por isso que também você se tornou uma pessoa tão representativa para a IUCN, né? Que é esse organismo internacional que avalia, né, o estado de conservação das espécies, e você liderou, né, os trabalhos de avaliação aí da conservação, do estado de conservação das preguiças, né, nessa reunião explica para as pessoas, né, como é que funciona a IUCN, esse grupo de especialistas, né, e como você contribuiu para olhar, né, o estado de conservação das preguiças aqui no Brasil, enfim, em todo o mundo também, pegando elas que estão ocupando aí a América Central, América Latina, né? A gente, falando rapidamente, é difícil colocar o contexto da época, né? Nós estamos falando, então, da década de 90, o que tinha no Brasil? No Brasil tinha tido um estudo rápido, feito pelo colega Lawrence Pinder, no Rio de Janeiro, que marcou também algumas preguiças na Reserva Biológica de Poço das Antas, mas infelizmente não chegou a publicar o artigo, ele tem hoje publicado apenas um resumo. Eu depois solicitei o relatório, até para comparar meus dados, com essa preguiça, né? Na época era uma só, né? A preguiça de coleira, Bradys torquatus. Estou falando da preguiça da Mata Atlântica, espécie endêmica brasileira ameaçada de extinção. Ela vai de Sergipe até o Rio. Depois, a gente pode, né, desmembrar a história. Hoje são 2 espécies, mas na época era uma coisa só. Então, nessa época, o que tinha? Basicamente não tinha nada. Tinha um estudo pioneiro de uma dupla chamada Montgomery e Sunkist, da década de 70, que estudaram preguiças com rádio colar também na Ilha de Barra Colorado, no Panamá, né? Tá. Na América Central. Foram os principais estudos que a gente tinha. Claro, tinha estudo naturalístico da década de 20 do século passado, né? O William Beebe observava preguiças lá na Guiana Francesa, mas assim, coisas pontuais. Então, o que a gente tinha, a referência minha era os estudos da dupla Montgomery-Sunkist, lá da Ilha de Barra Colorado. E no Brasil, eu tinha um colega que trabalhava com welder, como é o nome dele? Daqui a pouco eu me lembro, mas trabalhava com preguiças e guaribas em Mamirauá, e também quase que de maneira concorrente, né, simultânea, melhor dizendo, comigo, com as preguiças mais comuns de lá. Então, basicamente, era um campo aberto de informações, né? Então, eu me senti bastante livre, estimulado a estudar os vários aspectos. Juliana, você está me escutando? Eu acho que a gravação está travada. Aí,
Tá tudo gravado, o Gustavo vai nos ver. Você estava falando a última coisa que eu foi a respeito dos naturalistas, quando você começa a falar dos naturalistas. E aí eu perdi. Mas se você pode ficar tranquilo que, como está gravando separado os nossos vídeos, aí ele corta só a tua fala, né? Dá uma posição para a gente estar na conversa para eu retomar. Então, naquela época, né, nós estamos falando na década de 90, que a gente tinha de informação de preguiça, de história natural, eram basicamente os estudos feitos pela dupla Montgomery e Sankes, da década de 70, que estudaram preguiça da ilha de Barro Colorado, no Panamá. Né? No Brasil, havia só um grupo de estudos na Amazônia, que estava também começando a trabalhar com preguiças, na verdade, a preguiça comum, Bradipus variegatus, e com guaribas, né? Os bugios da Amazônia. E havia um estudo pioneiro no Rio de Janeiro, mas que também foi de curta duração. Então, era um campo aberto. E eu, então, me senti bastante estimulado a estudar praticamente todas as perguntas que eu poderia responder com aquele tipo de equipamento e tipo de observação que eu fazia, né? Portanto, o que as preguiças comem, qual o tamanho do espaço da mata que elas ocupam, se elas têm algumas exigências com relação ao tipo de floresta, como que era a questão do que eles chamam de o padrão de atividades, as preguiças são noturnas, são diurnas, elas são sincronizadas no comportamento, não é? E assim por diante. E até a questão de o quão factível é fazer a translocação para essa espécie, porque era uma pergunta que nunca tinha sido respondida. Será que a gente pode tirar a preguiça de um lugar e colocar no outro, e isso vai causar algum dano para o animal? O animal se dá bem, né? Então, isso foi mais uma dos artigos que eu acabei publicando para dizer que sim. Né? Então, assim, eu mapeei a dieta, e ali tem resultados muito interessantes, porque dessas 3 preguiças, a gente percebeu que elas consomem basicamente só folhas, como todas as preguiças, folhas de árvores e cipós, mas muito poucas espécies. Cada indivíduo consome na faixa de 8 a 10, 12 espécies de plantas, não é? São plantas diferentes. Então, assim, quando você observa várias preguiças, você tem uma dieta grande, ela é bastante ampla, mas cada indivíduo em particular tem uma dieta bastante limitada, não é? Olha que interessante. Isso aí também não se conhecia, né? Depois, né, outros grupos de estudo da Bahia também fizeram estudos parecidos, e que hoje a gente olha para trás e fala, então assim que a coisa funciona. Elas são especialistas, né? Especialistas no âmbito individual, uma dieta especializada, 10 espécies, né, de plantas, é muito pouco, mas generalistas quando você trabalha com a população. Né? Então, uma população de preguiças que existe, por exemplo, na Serra do Mar, se você for computar a dieta de cada um, você vai ter uma lista de 100 espécies de plantas, mas cada indivíduo em particular vai consumir ali, como eu falei, cerca de 10 espécies só ao longo de um ano. Um paladar bem específico e também direcionado, com certeza, à diversidade, né, de espécies de plantas da região onde elas estão localizadas, né? E aí depois, né, como depois do doutorado, eu tive uma bolsa de desenvolvimento científico regional em Santa Teresa, lá no museu, fiquei mais 3 anos ali, e depois eu fui para a PUC, né, a PUC Minas, em Belo Horizonte, fui professor 10 anos, aí eu pude continuar esse projeto através de orientação de alunos, né? Então, eu acabei tendo várias fases desse projeto, com outros indivíduos marcados com colar e com outras questões sendo trabalhadas, inclusive a questão genética, né? Sim. Então, a gente abriu uma série de possibilidades com parceria com o professor Fabrício Santos, da UFMG, né? E uma aluna de mestrado, na época colombiana, Paula Lara Ruiz, que trabalhou comigo, depois foi fazer doutorado com o Fabrício. A gente descobriu algumas coisas muito interessantes, não é? E como eu falei, quando eu comecei a trabalhar com esses bichos, preguiças, para quem não conhece, praticamente não tem dimorfismo sexual, essa preguiça, né? Na época. Depois a gente descobriu que tem, mas manipular genital, as preguiças, como todos os xenartros, né? Tatus, tamanduás e preguiças, eles têm
a genitália é muito parecida macho e fêmea, e os testículos do macho são internos, são intraabdominais, então você não tem, né, o testículo à vista. E você manipula a genitália de uma preguiça e fala, mas isso aqui é macho ou é uma fêmea? Então, na época do meu estudo, eu não sabia sequer o sexo dos animais. Com depois a ampliação de vários indivíduos capturados, que a gente cruzava a foto da genitália com a foto da cor da pele, do pelame, né, dos pelos, né, especialmente isso foi o mestrado da Paula, a gente percebeu que tinha um padrão ali. A gente percebeu que a genitália da fêmea é um pouquinho diferente e o padrão de cor da juba dessa preguiça, né, ela é muito mais preta e forte nos machos do que nas fêmeas. Então, hoje você olha uma preguiça como na foto, essa preguiça de coleira, ela chama preguiça de coleira porque ela tem uma coleira preta, o macho adulto tem uma coleira preta, que é uma cabeleira preta. A fêmea tem uma cabeleira, pelinhos pretos ao entorno do pescoço. Só que isso não estava evidente quando a gente começou. No trabalho da Paula, a gente manipulou dezenas de indivíduos, tirou sangue, né? E aí esse padrão, como é comum em ciência, né? A gente acaba observando um padrão. E aí, então, a gente publicou um artigo justamente para dizer, olha, existe dimorfismo sexual na preguiça de coleira. Era algo desconhecido, né? Não, e abriu realmente aí avenidas, né, de informação para serem discutidas, né, a respeito das preguiças. Que bom, e aí eu acho que como isso traz, né, estratégias de políticas públicas de conservação, como que você consegue até colocar como um objeto de sinalização, né, da qualidade ambiental de alguns territórios, né, e você também mencionou as outras espécies, né, ou gêneros aí da família dos xenatas, que são o tamanduá e o tatu. Eu lembro que na ocasião que a gente... pessoal, porque eu tentei fazer meu doutorado com o professor meu doutorado não, meu mestrado, né? Muitos anos atrás, mais de 10 anos, aí a gente estava relembrando um pouco antes de começar a gravar, que teve um momento que eu tentei fazer meu mestrado estudando as preguiças, né? Depois a minha carreira foi para uma outra direção, mas eu lembro, né, de pesquisas onde você tinha a coleta de dados de animais atropelados, né, de colaboração com dados de ciência cidadã, que os seus alunos estavam pesquisando, abrindo aí, né, o campo de pesquisa também para essa linha de coleta de dados com participação social. Então, queria que você contasse um pouco da diversidade aí desses outras pesquisas, né, que abriram essas informações, que você pôde orientar, né, participar, que eu achei tão interessantes também. Sim, acho que só concluir a última fase do projeto, porque tem relação com recomendações para conservação, porque foi quando a gente ampliou o estudo para genética, né? O doutorado da Paula, que ela fez lá no laboratório do Fabrício, com a minha orientação, ela pôde tirar sangue de 70 indivíduos de preguiças da Bahia, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro. Super representativo, né? E aí a gente percebeu que há uma diferença genética bastante gritante entre as populações da Bahia e do Espírito Santo e Rio. Então, esse estudo, na verdade, foi o primeiro a revelar que havia ali uma área que não tinha troca gênica, né, entre a Bahia e o sul da Mata Atlântica. A da Bahia, ela conectava com o Espírito Santo, a mesma população ou não? Ou já mudava? Bom, no passado, você tinha floresta contínua, não é? Claro. O sul da Bahia é uma área de floresta sem interrupções. Mas, do ponto de vista demográfico, a fotografia genética, né, que foi revelada pelas análises, mostraram que existia uma diferença genética entre as preguiças da Bahia para o norte, das preguiças do Espírito Santo para o sul, não é? Tá. E que denotavam uma separação temporal muito antiga, não decorrente da fragmentação humana, que vai, né? Na verdade, o relógio molecular que a gente usou apontava que essa diferença entre as duas áreas estava na faixa aí de 2,8 milhões de anos de separação. Olha só que loucura. Uau!
Muitos anos depois, uma colega, Flávia Miranda, acabou fazendo trabalho no mesmo laboratório com o Fabrício, né? Ela acabou estudando os tamanduás, foi o foco do projeto dela, mas depois ela ampliou para o dicionário, os tamanduás, então, ela acabou refazendo esse trabalho de genética de preguiça de coleira, com muito mais material, usando também questões de taxonomia clássica, né? De padrão de pelagem, padrão de ossos, e percebeu que essas diferenças que a gente tinha notado do ponto de vista populacional, elas são tão fortes que elas mereceram a justificativa de que são duas espécies distintas. Então, hoje, a preguiça de coleira, nós temos duas espécies. A preguiça de coleira do Sudeste, que envolve essas preguiças do Espírito Santo e do Rio, e das preguiças do Nordeste, que é da Bahia até Sergipe. Né? São duas espécies distintas. Não, mas, então é antigo, né? Essa data, né, de mais de 2 milhões de anos de diferenciação. O trabalho, esse foi o nosso trabalho. O trabalho da Flávia, ela retrocede ainda mais. Ela diz que essa separação já aconteceu no Plioceno, coisa de 4 milhões de anos atrás. É uma coisa surpreendente. Né? Gente... Então, hoje, qual é a diretriz? Hoje a gente sabe que não devemos misturar essas preguiças, né, da Bahia, do Espírito Santo, Rio de Janeiro, porque são, provavelmente, populações geneticamente, né, cada uma com as suas características, e que devem ser mantidas, até prova em contrário, serem manejadas de maneira separada. Hoje, como você diria que está você falou, estão ameaçadas de extinção, né? Para as pessoas entenderem de uma maneira bem leiga, né? O que significa em termos de população de preguiças, qual é o dado que a gente tem hoje mais aproximado ou estimado, né? Como nessa investigação a respeito de como a população se distribui no território, né? A distância que cada uma tem, assim, da sua área de vida, né? Mais ou menos, se fosse criar uma estimativa dentro do que a gente sabe, obviamente, que a gente tem um problema de conservação pela própria conservação da Mata Atlântica, né? Nesse caso, a respeito dessas espécies, que a gente tem uma perda gigantesca de área de mata nativa, né? Então, se a gente entra numa área de conservação, numa unidade de conservação, qual que é a expectativa, né, de população de preguiças numa área, por exemplo? Sim, essa pergunta não foi respondida. A gente não sabe quantos indivíduos tem. O que a gente sabe, as duas espécies hoje de preguiça de coleira, né? Então, a do norte continua chamando Bradys torquatus e a do sul agora está chamando Bradipus crinitus. Elas ambas estão na lista vermelha, da espécie ameaçada. Mas como é que elas entraram na lista vermelha? A IUCN tem vários critérios, né, seus critérios de inclusão, e um deles é através da análise da qualidade ou da quantidade de ambiente disponível para o animal, de hábitat. Né? Então, hoje com o MAP Biomas, né, que são essas fotografias, nessas imagens de satélite dos últimos 35 anos, a gente tem como quantificar exatamente quanto de floresta foram perdidas nesse último intervalo de tempo. Então, a gente compara, né, a quantidade de floresta que desapareceu em relação ao tempo geracional das preguiças, e a partir daí a gente compara essa perda com os limiares, né, de perda de hábitat de cada um dos critérios, e elas se enquadram justamente nesse critério de perda de hábitat e perda de qualidade do hábitat, né? Porque são bichos dependentes de floresta. A preguiça, em relação aos outros animais, elas só vivem em floresta. Né? Sim. E, aliás, em florestas bem estruturadas, né? Elas não são capazes de viver no solo ali, elas precisam de árvores. Então, se perde árvores, perde população. Né? Então, a gente não sabe diretamente quantas preguiças tem, mas a gente estima que a perda de hábitat está associada à perda de indivíduos da população. Né? Então, é por isso que a gente avalia. Né? Agora, estimar o tamanho populacional é muito difícil. Né? Agora, nós estamos com um projeto em andamento no Espírito Santo, em que a gente está usando drones, outra tecnologia. Né? Hoje,
a bola da vez agora, né? Passou uma época grande na mastologia com armadilhas fotográficas, que revelaram várias informações, né? Escondidas. E agora nós estamos na questão da genética e também na questão de esses animais arborícolas serem estudados por drones com câmeras térmicas. Isso que eu ia falar, né? Uma excelente tecnologia isso, não, professor? Está trazendo muita inovação, né? Isso foi uma revolução. Lembra, no começo da conversa eu falei que eu não vi nenhuma preguiça lá em Linhares. Elas estão lá, elas existem. Só que a mata de Linhares, Soretama, são florestas de 35 metros de altura. Se você vê uma preguiçazinha de 4 quilos escondida na copa da árvore a 35 metros, é muito difícil. Claro. Agora você voa para cima da árvore e ele tem essa câmara térmica em que ela te dá o contraste entre a temperatura da árvore e a temperatura do bicho. Então, o bicho aparece como se fosse uma luz. Claro, então, e a gente está assim, estamos extasiados. Tem vários vídeos aí no YouTube, né? O colega Fabiano Mello, lá de Viçosa, é um dos maiores especialistas nessa parte, ele é parceiro do nosso projeto, e a gente está tendo um sucesso tremendo em amostrar essas mesmas preguiças numa área muito grande do Espírito Santo, justamente para tentar entender como que a abundância dessa espécie varia em função de florestas de diferentes fases sucessionais. Né? Claro. A pergunta que ainda não foi respondida é: elas são capazes de usar florestas secundárias? Né? Que são essas, ou florestas, né, no estágio inicial de restauração, porque restauração hoje é a palavra da vez, né? Vamos restaurar a floresta. Será que esse bicho depende de florestas antigas, bem preservadas, ou ele é capaz de usar florestas novas? Ou ele é resiliente, né? Uma coisa que eu fiquei muito inclinada de fazer essa pergunta logo no começo, porque quando você falou que as preguiças estavam vindo, né, das áreas de estrada ou área próxima às cidades, eu falei, será que elas estão indo propositalmente para essa região por alguma razão, né? Será que existe alguma preferência? Será que elas se sentem até mais seguras ou atraídas por algum motivo para uma região menos... não sei, né? Passou pela minha cabeça essa visão, assim, uma região que tenha... Não, fiquei pensando mesmo se pode ter um atrativo com a comunidade humana. Eu sei que não, por ser uma ameaça, mas não sei, né? Foi uma coisa que passou pela minha cabeça de ir numa direção, não sei se pode ser algo relacionado à luminosidade, né? O que poderia atrair elas para um ambiente menos qualificado, né? Em termos florestais, mas... Talvez, Juliana, essa sua percepção, ela seja um pouco enviesada em função de existirem algumas praças urbanas espalhadas aí pelo Brasil, com muitas preguiças, né? Tem Teoflotone, na cidade de Valença, no Rio de Janeiro, né? Valença, no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo mesmo tinham preguiças em parques aqui na área urbana. Sim, no Água Branca, não sei se no Parque da Luz tinha. Isso. Elas são resilientes, mas todas essas preguiças que estou falando é a preguiça comum, é a Bradipus variegatus, que ela é de fato uma preguiça mais flex, entre aspas, né? A preguiça de coleira é um bicho maior, né? Quase 2 vezes mais pesada. Ela tem uma história evolutiva bem diferente, ela é bem mais bem distante da preguiça comum, apesar de ser do mesmo gênero, mas ela é muito diferente. Então, a gente assume que ela tenha uma característica ecológica um pouco menos flexível, mas os nossos dados iniciais mostram que ela tem, sim, uma capacidade de usar matas, não digo secundárias iniciais, mas as secundárias mais tardias, essas matas com 40, 50 anos de idade, por ali, que já passaram por uma perturbação, que hoje tem copa estruturada, mas que tem muitas espécies de planta de crescimento secundário, tipo embaúbas, figueiras. Isso aí ia ser minha próxima pergunta. Quais são algumas dessas árvores aí de alimentação, né, que elas preferem dentro desse universo aí de 100 espécies, né? Se você pudesse dizer algumas árvores ou espécies de plantas, né, que elas preferem, que são árvores necessariamente, mas que o pessoal pudesse conhecer um pouquinho, né? As embaúbas eu já sabia, figueiras também. Se você perguntar para um mateiro, um sujeito com experiência de floresta, onde é que ele fica a preguiça come, ele vai falar, ela come embaúba. Né? Essa resposta dele está muito em parte
analisada no fato de que quando a preguiça está numa árvore de imbaúba, ela é facilmente detectada, né? Porque a imbaúba é aquela árvore aberta, com folhas grandes, muitos galhos expostos, então uma preguiça ali é facilmente observada. Mas, de fato, ela come bastante imbaúba, né? Então, assim, as árvores do gênero Cecropia, né? As imbaúbas, elas são, de fato, estão aí entre as mais importantes. Depois a gente pode falar das figueiras, do gênero Ficus, né? Também são muito procuradas, né? Da família Morácea também. E aí tem várias outras, né? No caso da preguiça de coleira, uma sapotácea, do gênero Microfolis, que também, de longe, é uma árvore muito importante para essa espécie, né? Então, geralmente, árvores da família das Moráceas e das Cicropiáceas são as mais importantes, e algumas trepadeiras, né, da família das Apocináceas também são procuradas, mas, como eu falei, uma dieta hoje, né, com as listas, se a gente computar os meus trabalhos do Espírito Santo, mais o pessoal da Bahia, já tem uma dieta bem mais ampla, né? Muito bom, muito legal. Não, agora estou super entusiasmada para ver os resultados de todos esses dados que vocês estão coletando com as câmaras termais. Eu acho que eles vão ajudar a responder essas perguntas aí, né, que ainda estão em aberto. Os próximos capítulos. O ano que vem, até o final do ano, a gente já deve ter um resultado mais consolidado, né? Nós estamos até agora com a ajuda dos meus parceiros, a Paloma Marques Santos, que está voando os drones, que trabalha no Instituto Tamanduá, super profissional, já fez mais de 90 voos, né? E a gente tem mais de 50 pontos espalhados por assim, uma área imensa do Espírito Santo. Cada ponto desse a gente voa 2 vezes com o drone, então a gente tem contagens, né? A gente vai usar um modelo estatístico que, com essas contagens, a primeira e a segunda contagem, a gente então estima o que explica essa variância da abundância, né? Em termos de estrutura da mata, altura do dossel, você pergunta aí, proximidade de estradas, proximidade de cidades, né? A qualidade da mata, ela explica alguma coisa, né? Vai ser maravilhoso ler esses estudos. Queremos essas respostas. Excelente. E aí, eu acho que voltando, né, a gente está caminhando para uma parte mais final assim da nossa conversa, eu queria sair um pouquinho do olhar das preguiças e falar dos outros irmãos aí, como primos da preguiça, né? Os tatus, os tamanduás. Você me perguntou lá atrás, Juliana, mas desculpa, é que... Não, mas eu acho que foi ótimo. A gente aprofundou mais com as preguiças, que por mim a gente falava só delas. Mas eu, como coordeno, né? Eu coordenando esse laboratório aqui na USP, de Ecologia e Conservação, eu tenho vários temas sendo explorados ou já explorados, né? Então, a questão do impacto das rodovias, que a gente teve, né, um trabalho feito em parceria com o colega Arnaud Desbies, o meu ex-aluno de doutorado Vinícius Alberiti, tocou esse projeto de maneira brilhante, e a gente, né, analisou, por exemplo, os padrões de uso espacial de tamanduás, tatu-canastra, uma série de animais do Cerrado, ali do Mato Grosso do Sul, para saber se a distância da rodovia afeta, né, a abundância. A gente também, hoje eu estou trabalhando com tatus, também acabei de orientar uma tese de doutorado, a Monique Ponce Martins, minha aluna na Unesp, em que ela explorou justamente a variação da abundância de tatus aqui no nordeste de São Paulo, uma região completamente transformada pela cana-de-açúcar, e comparou com o sul da Bahia, que é uma região bastante contrastante, que tem mais, né, tem uma região com mais floresta, outro tipo de padrão espacial, lá tem muito pasto, aqui quase não tem mais pasto, tem muita cana, né? Então a gente tem ampliado, não só para os xenartas, né, mas assim, nós temos explorado questões relacionadas à caça na Amazônia, né? Foi um trabalho fruto do doutorado do Ricardo Sampaio, hoje ele está no ICMBio, no Senap, em que ele analisou dados em parceria com o colega Carlos Pérez, lá da Inglaterra, dados de mais de 800 pontos espaciais da Amazônia, onde a gente cruzou a abundância, vamos dizer, dessa fauna cinegética, né? Ou seja, as espécies que são caçadas e as espécies que não são caçadas, cruzando isso com variáveis ambientais, inclusive distância da comunidade humana mais próxima, distância da cidade
mais próximo, e a gente percebeu que tem um envelope de depressão, né? A gente chama isso em ecologia, né? Uma área espacial próximo das cidades ou próximo das comunidades, onde a abundância dessas espécies declina acentuadamente em função dessa retirada feita pela caça, em parte de subsistência e em parte ilegal, né? Então, assim, e tem vários outros temas que nós estamos também explorando aqui, que são temas relacionados aí às questões ambientais, né? Basicamente relacionadas a essa mudança do uso do solo, né? A transformação que a agricultura, nas suas mais diferentes intensidades, né? Porque a gente tem aqui em São Paulo uma história de agricultura bastante antiga, de 250 anos, né? Sim. Agora, quando você vai lá para o Mato Grosso do Sul, Cerrado, você tem uma história de degradação já bem mais recente, 40, 50 anos, e você vai para a Amazônia, onde você tem ali a fronteira agrícola começando, ou até mesmo a fronteira agrícola não chegou, né? Então, a gente tem diferentes visões, né, de como essa fauna sente, vamos dizer, de maneira diversificada, essa paisagem transformada, né? Sim. E, de alguma forma, vai trazendo pistas, né, também de como essa mudança do uso do solo, que vai tirando essa qualidade ambiental, né, na sua biodiversidade, na sua riqueza, né, de espécies, isso vai prejudicando, obviamente, a vida de todas desses animais, né, dessa fauna, mas vai prejudicando, consequentemente, a vida do ser humano, né? A grande questão hoje, veja, a grande questão hoje é que a maior parte da vegetação nativa não está em áreas protegidas pelo Estado, está em áreas privadas, né? O setor privado detém o planeta, e isso não é diferente no Brasil, não é? Então, e o setor privado é movido por questões econômicas, né? Todo fazendeiro tem, né, a sua visão de ganhar dinheiro com a terra, e nessa lógica de sempre crescer, de sempre aumentar, obviamente, a natureza é um empecilho para ele, né? Então, a grande questão é como é que a gente progride para uma situação em que a agricultura não entra em conflito tão intenso com a preservação ambiental, né? Qual é o melhor desenho? Então, tem várias questões envolvidas aí, né? Se a gente deve separar a preservação ambiental da área de produção, ou se a gente pode ter uma visão mais integrada, né? Então, a gente, em conservação, a gente chama isso de land sparing ou land sharing, né? Ou seja, vamos ter uma agrofloresta, onde você tem uma produção menos intensa do ponto de vista de manejo, mas, né, onde você tem mais biodiversidade sendo preservada, inclusive a questão do solo, da água, do ar, ou a gente vai, como é aqui, o típico do interior paulista, uma agricultura intensivamente manejada, onde você tem a vegetação nativa sendo protegida basicamente por APPs e IRLs, né, as áreas de preservação permanente e as reservas legais, espaçadas por um oceano de canaviais intensivamente manejados, né? Então, assim, é uma situação bem conflitante, né? Inclusive a questão de quantidade. Então, não é só o desenho da agricultura, mas a quantidade de área que você pode transformar. Isso é outro ponto quente em ecologia e conservação. Claro. Né? A gente sabe que uma paisagem com menos de 30%, 35% de vegetação nativa, os seus sistemas naturais já entram numa situação de bastante mudança, né? A gente chama de mudança de estado, né? Então, assim, quanto mais você degrada, mais a fauna e a flora sentem, mas a partir de 35%, há uma queda brusca. O sistema se desestrutura, a gente chama isso de limiar de habitat. Só que quando a gente olha, falando em política pública, o que rege a conservação da natureza nas áreas privadas é o Código Florestal Brasileiro. O Código Florestal Brasileiro, o que ele diz? Diz para o produtor rural é obrigado a ter 20% da sua fazenda protegida na forma de reserva legal, e se tiver ali um
uma encosta de morro, um riacho, uma faixinha de 10, 15, 30 metros de área de preservação permanente ali naquelas matinhas, né, na beira d'água, né? Então, sim, isso, no máximo, vai estar aí em torno de 20%, pouco mais, pouco menos. E se você olha para o interior de São Paulo, região de Ribeirão Preto, não tem 15% de vegetação nativa remanescente. O interior de São Paulo, via de regra, está entre 15% e 20%, não chega a 30%. Então, a gente pode ver que boa parte do interior de São Paulo e boa parte dessas áreas, né, que estão hoje aí na fronteira agrícola, não estão sustentando florestas de acordo com os estudos ecossistêmicos, né, que apontariam que a gente deveria ter pelo menos 35% da vegetação nativa sendo preservada. O Cerrado, se a gente olhar para o Cerrado, o escândalo que está acontecendo na mudança de uso do solo do Cerrado, em 50 anos, né, você fala assim, eu falo para os meus alunos, o Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil. O segundo maior bioma do Brasil. Ele perdeu 50% da sua vegetação nativa, metade, em 50 anos. Né? O Brasil é responsável, esse é um recorde mundial em termos de devastação. Nenhum outro país do mundo devastou tanto em tão pouco tempo. 50 anos, metade do Cerrado foi embora. E o Cerrado, vários estudos apontando aí, né, a sua importância para a questão climática, a sua importância para a questão hídrica, né? Para não ficar falando de bicho e planta, né? Mas, assim, claro, a própria agricultura e a saúde humana, a economia dos estados, dos municípios, fundamentalmente depende desse equilíbrio hidrológico, de temperatura, e a gente está permitindo, por lei. O que diz o Código Florestal? O cerrado extra-amazônico pode ser desmatado em 80%, assim como a Mata Atlântica, 20% só. Então, assim, e a gente não vê no horizonte nenhuma tentativa de reverter isso. Claro, existem grupos tentando trabalhar no Congresso para tentar alterar isso em função das evidências científicas que são gritantes, mas o que a gente vê é que, quando muito, eles preservam 20% só, e 20% é insuficiente para a gente atender essas demandas ecossistêmicas e essas demandas climáticas, que são crescentemente, né, estão no radar aí de importância para o nosso futuro. Né? Mas, infelizmente, a questão ambiental brasileira está politizada, né, e quem defende a natureza é visto como uma pessoa de esquerda, e tem uma dificuldade enorme de diálogo, justamente porque tem essa visão politizada da defesa do meio ambiente. A gente vê toda hora os ambientalistas, né? Você pode falar como se o ambientalista fosse um inimigo. Né? O que é o ambientalista? O que é um ambientalista? Claro, tem, tem pessoas aí que podem até se exceder na questão comportamental, mas, no fundo, o ambientalista tem uma visão de longo prazo, não é? A gente, como cientista, a gente faz uma leitura dos fatos, e os fatos para os cientistas são gritantes. A gente não pode continuar nesse desenho de economia. Ela não cabe no mundo finito. E a gente não percebeu isso ainda. Quer dizer, a ciência já percebeu isso há décadas. Só que os políticos, os tomadores de decisão, né, o grande capital, está de costas para isso. Né? Então, é realmente bastante preocupante, né, o rumo que a gente está tomando. Você, né, um pouco antes da gente também começar a gravar, você estava falando um pouco do teu gosto por ciclismo, né? Como você pedala bastante, e eu imagino que você frequentando, né, com a bicicleta algumas áreas aí próximas, deve ter até ficar com aperto no coração, né? De ver toda essa fragmentação, essa situação que você vê até animais ali se escondendo. Eu fiquei assustadíssima. Eu tive a oportunidade de visitar o parque da Chapada dos Veadeiros, lá perto de Brasília, né? E o trajeto, né, que eu fiz até lá me deixou chocada. Eu chorava, não parava de chorar, porque era soja para todo lado, né? Animais tentando passar as grades, né, as cercas da plantação. Então, uma coisa que não é só o estado da conservação, mas é a fragmentação do espaço livre de circulação desses animais que ainda tentam, de alguma forma, né, encontrar seus caminhos frente a tanta degradação ambiental. E
e tem né, me lembro como fiquei chocada também com sistemas de irrigação, né, com aquelas valetas super profundas em alguns tipos de monocultura, que também viram uma armadilha, né, para a vida de muitos desses animais. Então, assim, e os atropelamentos, né, fora isso, que é um negócio, assim, assustador, que como a gente perdeu uma relação, voltamos para o ponto inicial da nossa conversa, né? Onde as pessoas, nessa falta de vínculo, nessa falta de entendimento de que a gente é natureza, a gente é parte desse sistema, e se o que a gente está fazendo para fora, talvez a gente já tenha feito para dentro da nossa própria alma, né? Então, como é que a gente autoriza ou acredita que é interessante economicamente degradar o ambiente a esse nível, onde na nossa própria existência isso está dito e marcado, né? Que dor causamos para nós mesmos como humanidade para estar permitindo chegar nesse lugar, né? Que é acabar com a existência de tudo que sustenta a nossa própria vida, a vida de todos os seres do planeta. É um desrespeito, assim, profundo, né? Por isso que eu acho que as pessoas que têm um pouco mais de consciência e dados, né, científicos para comprovar todos esses impactos estão sentindo tão gravemente, né, professor? A gente... tem muita coisa aí, né, para comentar, mas... Sim. Mas é engraçado porque você vê qual é a resposta do capital para a mudança climática, né? A gente está vendo, por exemplo, esse movimento de compra de carros elétricos, né? O automóvel elétrico como uma das soluções para o problema climático, que, né, em tese, o carro elétrico polui menos, enquanto que ajuda. É a solução? Não é. A solução qual seria? Justamente, você falou da bicicleta, é mudar a fase, né? Então, assim, o que seria uma solução realmente grande, né? Impactante? Mudar o comportamento das pessoas. O que a gente precisa é aumentar o transporte público, propiciar que o cidadão vá a pé, ou de metrô, ou de ônibus, ou de bicicleta para o seu trabalho. Continuar favorecendo esse transporte individual, seja ele com carro elétrico, não muda muita coisa, né? A gente deixa de jogar fumaça na atmosfera, ok, mas agora a gente está vendo em Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha, né? O impacto de mineradoras que estão antenadas com relação aí a justamente essas terras raras, esses minerais que são utilizados, por exemplo, para a fabricação de baterias. Então, você vai criar uma demanda por outro tipo de extração para continuar o mesmo modelo, um modelo baseado no transporte individual. Então, uma mudança realmente significativa tem que envolver mudanças comportamentais, né? Essa do transporte é uma delas. A gente tem que pensar em coisas públicas, tirar essa coisa né? Aproximar o cidadão do trabalho, ou favorecer que ele vá para o trabalho de bicicleta. A Europa civilizada já está nisso há muito tempo, né? Você vê ministros, você vê pessoas gestores de grandes empresas indo para o trabalho de bicicleta. Isso é o padrão. Isso chama-se qualidade de vida. Você tirar o carro da garagem para ir para o seu trabalho, isso é um desperdício de energia, é um dreno energético para o planeta, geração de resíduos, né? Porque o que vai fazer com essas baterias depois? Quer dizer, não resolve no curto prazo, mas no médio e longo prazo o problema é o mesmo. Não muda, de fato, o paradigma, né, de comportamento que precisa... Fica na superfície. O capital enxerga assim, oportunidade de negócio, que eu falei. O modelo capitalista precisa ser repensado. Porque como é que ele enxerga a solução? Bom, o planeta está esquentando, oba, é uma oportunidade de vender mais ar-condicionado. O cidadão não está querendo comprar carro a gasolina, vamos então pensar no... Quer dizer, você troca 6 por meia dúzia, entendeu? Sim. Então, precisamos diminuir a demanda por energia no planeta. Precisamos, né, favorecer esse transporte, né, esse deslocamento, né, comunitário, essa visão comunitária, né? Exato. E por aí vai, essas coisas assim, mais de impacto comunitário, né, uma visão comunitária. É uma crise de relações mesmo, né? A gente, no carro fechado, nessa bolha, né, do computador, do celular, você perde a relação com o local onde você vive, né? Há motivos de otimismo, né? Se a gente olha para trás, claro. Eu falei, né, já passei dos 60, então, assim, eu tenho coisas boas, né, com a idade, que a gente olha para trás e vê um monte de mudanças, né? Você vê a cidade de São Paulo,
tá? Como está crescendo, ainda com bastante dificuldade, né? Mas está crescendo justamente essa parte da população que enxerga a cidade para o pedestre, a cidade para o ciclista, como uma cidade muito mais agradável, né? E tenta ainda vencer, né? Na verdade, uma guerra contra o carro, né? O carro toma espaço, mas está crescendo, né? Da mesma forma que está crescendo essa visão das pessoas olharem um pouco mais para a saúde, né? A saúde completa, né? A saúde completa, não é só a questão que envolve a questão da dieta, a questão do cuidado com o corpo. Por esse cuidado completo com a mente, com o corpo, na verdade, é uma volta à natureza, né? É você cuidar de si. Uma pessoa que não cuida de si é uma pessoa que está desconectada, né, da vida, porque se você valoriza a sua vida, você acaba valorizando a vida de maneira geral, né? Então é uma reconexão com o mundo que a gente está precisando fazer, né? E talvez isso aconteça, né, de uma maneira mais rápida do que a gente está imaginando, né? Porque as mudanças não são lineares, né? Às vezes existe uma série de coisas que precisam acontecer para que, de repente, você tenha uma resposta em que todo mundo fala, cara, não tem outro jeito. Ou a gente vai para esse novo caminho, ou nós estamos realmente perdidos, não é? Sim. Então, no fundo, eu acredito que a humanidade ainda vai, né, enxergar a urgência da necessidade dessa mudança, de fato, verdadeiramente significativa, né? Dessa postura com relação aos recursos naturais e como que as pessoas carregam suas próprias vidas, né? A gente se dedica para isso todo dia um pouquinho, né, professor, de alguma forma, e eu espero, assim, que esse podcast de hoje, né, que a gente está gravando aqui, inspire, né, toque. Eu acho que uma das missões da comunicação acessível, né, para as pessoas, o que a internet possibilita, é que a informação ela está mais disponível de uma forma como nunca esteve antes, né? Basta a gente conseguir criar critérios, né, para que tipo de informação, que tipo de comunicação a gente quer absorver, né? Virar aquela chavezinha, né? Virar aquela chavezinha das pessoas, né? Porque a gente, como trabalhando com o ambiente, né? Naturalmente, a gente está mais sensível a isso, né? Mas porque a gente conhece. Então, muitas das pessoas acabam não se envolvendo com essa causa de preservação porque não conhecem. Não a causa, mas não conhece não tem esse deslumbramento com as formas de vida. Então, a gente precisa de um letramento ambiental, né? As pessoas precisam ser alfabetizadas do ponto de vista ambiental, né? E perceber que, por exemplo, uma área que queima não é só uma perda econômica, você tem uma infinidade de organismos vivos ali sendo perdidos, e isso é ruim, isso é triste, não é? A gente fica mais pobre quando uma floresta, né, desaparece, né? Você viu lá na Chapada dos Veadeiros, né, nós todos aqui no Brasil, o ano passado foi esse horror de incêndios. Aquilo foi como se fosse um luto para nós, né? Para nós que estamos direto. Aquilo foi. Nós tivemos vários colegas, alunos, eu mesmo senti um baque, né, com essa devastação, o tamanho dessa, porque a gente tem noção da quantidade de vida que está indo embora, né? Quer dizer, nós estamos jogando fora a vida do planeta. Quer dizer, sabe, isso devia sensibilizar as pessoas no seu âmago, no seu mais íntimo, porque é o que de melhor nós temos, é manter a vida no planeta. Não faz sentido trabalhar com outras coisas, porque, né, nós estamos né, perdendo a vida do planeta. A verdade é essa. O que é a crise da biodiversidade? Nós estamos matando o planeta. Então, assim, é uma coisa meio que óbvia, para nós é óbvio, mas para a grande maioria das pessoas é algo que está ali, né? Está ali. Tem alguém cuidando disso? Não tem, né? Precisa do cidadão se dar conta disso, porque aí ele vai demandar do seu político, do seu gestor, do seu chefe, uma mudança de atitude que realmente importa. E de sentir, né, também, de que essa percepção ela seja de conhecimento, desse letramento, mas também de sentimento, que são seres vivos, partes da nossa própria existência, né? Como se fossem extensão da vida humana. A vida humana, do jeito que a gente conhece, ela só é possível por conta dessa estrutura,
dessa rede de vidas, né? E que a gente está conectado com elas. Então, morrer, perder áreas naturais, os animais, perder contaminação de águas, então os vários níveis, né, de crises ambientais que a gente está vivendo, os vários tipos, eles são perdas da nossa própria vida, como se a gente perdesse os nossos laços, né? Tivesse causando doenças e mortes da nossa própria alma, da nossa própria existência. E eu sinto que as pessoas estão despertando cada vez mais para isso, mas a gente tem muito trabalho a fazer, né? E eu, assim, para a gente encerrar a nossa conversa, professor, podia ficar aqui ainda muito mais tempo falando com você, e agradeço mais uma vez imensamente. E eu peço normalmente para todos os nossos convidados, ao final, escolherem ou falarem qual árvore você prefere ou seria a sua árvore favorita e por que, né, você escolheu essa árvore. Então, fico aqui com a super curiosidade de te ouvir. Quem será essa árvore do professor Adriano? É uma pergunta difícil, né? Porque eu sou deslumbrado com a natureza de maneira geral. Assim, eu não tenho a minha favorita, mas eu tenho, né? A de hoje, vai. A de hoje, um jequitibá, né? Um jequitibá majestoso, né? Nós estamos pertinho aqui do Parque Estadual de Vassununga, que tem o Patriarca, que na verdade é aquele jequitibá de 600 anos para mais, né? Que, inclusive, coitado, ele, né, teve uma queda de galhos significativa nesses últimos meses. Começou em dezembro, né? Mas está lá ainda, está em pé. Tá. Mas no próprio parque tem uma população de jequitibás. Eu até faço parte do conselho consultivo lá do parque, tenho esse privilégio, e a gente foi conhecer. Não sabia. Todo mundo conhece, boa parte, né, de quem já visitou conhece o Patriarca, que é considerado o jequitibá mais antigo do Brasil, né? Mas o parque tem uma população de jequitibás centenários. Então, agora, eu tive a oportunidade de conhecer a matriarca, que é uma árvore, né? Está ali a poucos centenas de metros do patriarca, gigante igual, mas que deve ter seus 500, 600 anos de idade, majestosa. Assim, né? Então, eu convido o nosso ouvinte a mergulhar numa floresta, né? Olhar para o dossel e sentir essa energia. Toda vez que eu vou, eu sinto uma energia, né? Você está do lado de um ser de 500, 600, 900 anos, ali, no mesmo lugar, vivo. A quantidade de coisas, né, que essa criatura já passou, né? É algo encantador, né? Então, pode ser o jequitibá. Muito bom, adorei a escolha, sou fãzaça do Patriarca, conheci também já a Matriarca, eu sempre faço questão, professor, quando eu passo para ir para Ribeirão Preto, teve uma época que eu trabalhei ali na região de São Simão também, que é pertinho, né, também do parque, eu falava, não, eu preciso ir lá dar o meu abraço, me regenerar, né, com a sabedoria daqueles jequitibás, porque é isso, a gente se restaura, né, na presença deles, na vida deles. É como se a gente estivesse do lado de uma majestade mesmo, falou, sou um humilde fã seu, vim aqui, né, falar, puxa vida. Só agradecer. Exatamente. E a gente fez o Árvores Vivas entre 2010 e 2015, quando a gente estava constituído como empresa social, a gente teve alguns anos, foram 5 anos do Festival Cultivar, Semana Cultural das Árvores, e tivemos nos últimos 3 anos ações em Ribeirão Preto, e levamos pessoas dentro do Parque Estadual de Vassununga com uma peça de teatro móvel, assim. Então, as crianças, o grupo de terceira idade, né, os idosos que vinham, a gente trazia grupos da região, tanto de São Simão, Santa Rita, enfim, iam todos ali, a gente fazia uma trilha com teatro multissensorial até chegar no Patriarca, assim, foi uma experiência lindíssima que eu tenho muita vontade de retomar, espero que a gente consiga retomar esse trabalho aí nos parques estaduais de São Paulo e outros parques, né, unidades aí de conservação do nosso país. Esse movimento de deixar as cidades mais verdes, né? Tem várias iniciativas pipocando, né? São Paulo tem, você falou algumas. É muito legal ver isso, né?
É muito legal É as muito pessoas legal. terem... Porque aí é uma oportunidade, como a gente estava falando, de conhecer a natureza e depois elas expandem, né? Ou seja, eu passei a gostar e passa a valorizar e passa a se engajar em movimentos de conservação, passa a valorizar um parque nacional, visitar parque, saber o quanto é Sim, importante isso, né? O quanto é bonito essas coisas, né? é isso. Muito lindo, gratidão mais uma vez e um excelente restinho de semana para vocês. E vocês que nos assistiram, muito obrigada por estarem aqui conosco. Repliquem, curtam, divulguem o podcast e até a próxima, pessoal. Gratidão, obrigada. Obrigado, Tchau, Juliana. tchau. Tchau.